Bom, o último debate também entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi marcado por ataques, troca de acusações entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Acompanhe na reportagem de Álvaro Nocera. Os minutos que antecederam o debate foram para os últimos ajustes. Boulos deu uma olhada final no material de apoio. Ricardo Nunes testou a posição no púlpito. Uma última foto lado a lado em clima cordial. O último debate na TV Globo começou com Ricardo Nunes questionando a atuação de Guilherme Boulos do PSOL como parlamentar, principalmente com pautas relacionadas à segurança pública. Mas a questão da impunidade é algo muito sério. E por isso que eu queria perguntar para o candidato Guilherme Boulos, porque teve um projeto na Câmara dos Deputados, do deputado Kim Kataguiri, que propunha o aumento de pena para criminosos. Queria saber do deputado por que o deputado não votou favorável a esse projeto. Já perguntei outras vezes, não respondeu, talvez seja aqui uma oportunidade. Por que não votou favorável e se você é contra o aumento de pena para criminosos? Você sempre defendeu a liberação de drogas, já tem vários vídeos. Você não entende que a liberação de drogas acaba prejudicando os nossos jovens? As famílias, as mães sofrem com isso. Por que você sempre defendeu a liberação de drogas? Por que você não votou a favor do aumento da pena das pessoas criminosas? Boulos negou que seja a favor da liberação de drogas e confrontou Nunes com relação à privatização do serviço funerário feito na gestão do MDBista. Nós tivemos também a privatização da Sabesp, feita pelo Tarcísio, que você apoiou a troco de apoio eleitoral. Mas eu queria falar de uma outra, que é a dos cemitérios, que tem custado muito ao povo de São Paulo. Eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva, me responda, por favor, se você souber. Você sabe quanto custa para uma família fazer uma oração na capela de um cemitério, hoje, de um dos cemitérios que você privatizou? Hoje, uma oração numa capela custa R$580 num cemitério. Várias famílias, teve um caso, inclusive, lá em São Miguel, de uma família que teve que fazer a oração de corpo presente na calçada do cemitério porque não tinha dinheiro para pagar a capela. Nunes criticou Boulos por, segundo ele, mudar de opinião no período eleitoral. O problema é que você sempre defendeu teses, defendia o aborto, defendia a liberação de drogas, defendia a desmilitarização, que é o fim da polícia militar. E agora você está mudando. Tudo bem, a pessoa pode mudar. É isso, você está mudando. Você não defende mais aquilo, é porque está no período eleitoral e quer mudar. É isso. Só para as pessoas saberem. O candidato do PSOL questionou a proximidade do prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você dizia que era a favor da vacina, aí recebeu o apoio do Bolsonaro, passou a dizer que é contra a vacina. Você dizia que o Bruno Covas tinha acertado na pandemia, recebeu o apoio do Bolsonaro, começou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Aliás, é uma oportunidade. Você tem um tempinho ainda aí, não é? Você disse isso, tem um vídeo seu, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. A parte final do debate esquentou e os candidatos partiram para ataques pessoais. Boulos voltou a cobrar a abertura do sigilo bancário de Ricardo Nunes e o atual prefeito leu um trecho de um processo contra o candidato do PSOL, aberto após Boulos ser encaminhado a uma delegacia, acusado de atacar a polícia militar. Quando você me acusou da última vez que eu não trabalhava, eu te disse que eu abriria meu sigilo bancário para mostrar que todo o rendimento meu, ao longo da minha vida, como eu sustento minha família, é fruto do meu trabalho, com salário. Eu estou aqui colocando em suspeita, em questão, várias situações que não estão esclarecidas e estão sendo investigadas, sim, por Polícia Federal, por Polícia Civil. E te desafiei, já que você está se dizendo transparente, uma pessoa correta, honesta, abrir o seu sigilo bancário também, não para mim, para o povo de São Paulo. Por que você não abre seu sigilo bancário, Ricardo? Eu abro o meu. Você abre o seu? Ricardo Nunes resgatou uma nota da Polícia Civil de 2017 contra Boulos. Observe aqui um item importante que eu vou passar para vocês. A nota oficial da Polícia Civil, eu não queria trazer esse tema aqui. Eu quero falar inclusive aqui do arcabouço fiscal. Nota de janeiro de 2017 da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Diz o seguinte, abre aspas, relatório da Polícia Civil, 2 integrantes do MTST, Guilherme Boulos e José Ferreira Lima, foram detidos, encaminhados ao 48DP. A dupla foi detida, acusada de participar de ataques contra a Polícia Militar. Então, você acha que uma pessoa que tem esse histórico de vida, que foi lá depredar a Fiesp,
Aliás, você podia responder que você se arrepende de ter depredado a Fiesp? O candidato do PSOL retomou uma acusação que já fez em outros debates de um suposto envolvimento do crime organizado na prefeitura. Boulos lembrou que o cunhado de Marcola, líder do PCC, trabalha na Secretaria de Obras da cidade. Tem um caso muito grave. Um cidadão chamado Eduardo Olivato era funcionário de carreira da prefeitura há um tempo, mas no seu governo ele virou um chefão, chefe de gabinete da Secretaria de Obras. Seu amigo. Esse cidadão é cunhado do Marcola do PCC. É o crime organizado entrando na prefeitura. É o crime organizado que já tinha entrado nos ônibus, que já tinha entrado em milícia na GCM, que a própria Polícia Civil associou à máfia das creches, no seu governo tomando conta. No final do debate, em uma coletiva de imprensa, Ricardo Nunes ironizou a participação de Boulos na sabatina com o ex-candidato Pablo Marçal. Não consegui assistir, obviamente, estava ocupado, mas o que ficou assim marcante, que eu recebi muito feedback e me falaram, é que o Marçal disse que não votaria no Guilherme Boulos. Acho que o Guilherme Boulos acabou passando um mico lá, né? Vai lá e fala assim, não, eu não voto em você. Eu acho que acabou ficando ruim para o Guilherme Boulos. Já Guilherme Boulos se mostrou confiante em uma virada no domingo. Nós vamos ter uma surpresa nas urnas no próximo domingo, né? Muitos de vocês e muitos institutos vão se surpreender com o resultado que vai sair das urnas. Aliás, o desespero do nosso adversário prenuncia isso. A votação começa às 8 da manhã deste domingo. Será que teremos surpresa, igual o Guilherme Boulos relatou? E esse debate mais leve, né, com os dois podendo transitar entre o cenário, contribui também para que as propostas sejam melhor apresentadas, apesar que eles trocaram muitas farpas durante o debate, né? Começando pelo Mano. Pois é, eles trocaram muitas farpas. Eu acho que nesse processo a gente acabou tendo um pouco uma overdose de debate, né? Foram 11 ao longo do primeiro turno, de um modo que no segundo turno o cenário já parecia um pouco mais um pouco mais cansativo, né? Houve muita repetição. Então, acho que o debate de ontem à noite acabou não trazendo tantas novidades assim. A gente viu uma repetição, um remake de acusações, um remake de algumas das propostas e todo mundo já tem muita clareza do que cada um dos candidatos representa do ponto de vista ideológico, né? Então, boa parte dos embates, por exemplo, foram, de um lado, o Guilherme Boulos tentando demonizar parcerias, concessões, privatizações. Do outro lado, o Ricardo Nunes defendendo, dizendo que haverá um avanço das concessões e privatizações na sua próxima gestão, caso reeleito pelo povo de São Paulo. Ou seja, a gente acabou vendo muito mais do mesmo nesse último debate e eu acredito que não teremos tantas surpresas. O que me surpreenderá, preciso confessar, é se Guilherme Boulos conseguir chegar na votação que ele teve 4 anos atrás. Ou seja, se passar dos 40%, eu ficarei surpreso. Eu tenho medo desse formato mais livre, né, onde os candidatos chegam perto demais um do outro. Depois daquele episódio da cadeira, eu tenho um pouco de receio. É curioso, porque à medida que se aproxima a eleição, candidatos que sempre tiveram uma postura radical vão chegando perto do centro, vão ficando mais fofos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um candidato do PSOL que fez carreira atacando a polícia. Foi deputado estadual, depois deputado federal. Ele atacava a polícia, ele era a favor da política de redução de danos das drogas. Ele chegou a dizer que existia uma dose segura de crack. Ele atacava e ofendia a polícia em todas as entrevistas. Aí, em um determinado momento, ele resolveu ser candidato ao governo do Rio. E eu fiz uma previsão. Eu disse, pode anotar aí, antes que acabe a campanha, ele vai vestir uma farda da Polícia Militar, ele vai renunciar às drogas e ele vai à missa. Das 3 previsões que eu fiz, eu só errei uma. E ao contrário aí do que aconteceu em São Paulo, Belo Horizonte tem tido também uma disputa aí bem acirrada entre os dois candidatos e uma troca de acusações muito grande, né? Como é que você vê esse quadro aí das eleições no segundo turno também na capital mineira, começando por você, Mano?
Pois é, um ponto curioso na eleição de Belo Horizonte é que um livro de ficção acabou se tornando um dos grandes assuntos nesse segundo turno, porque o atual prefeito Fouad Noman escreveu um romance um tanto, na minha visão, de baixo gosto, assim, com descrição de cenas eróticas, e isso acabou sendo trazido pela campanha do Bruno Engler. Eu acho muito curioso como, numa eleição que deveria debater questões concretas da vida das pessoas e das propostas de política pública para a cidade, o debate acaba sendo tomado pela ficção. Eu acho que isso revela muito sobre, infelizmente, a nossa dificuldade de enfrentar problemas concretos no processo político. Essa eleição é uma briga dura, né? De um lado, o atual prefeito e, de outro lado, uma chapa forte, não só com Bruno Engler, mas com a coronel Cláudia Romualdo. É mais um confronto de ideias, de posições, e é muito difícil a gente dar qualquer palpite. Eu concordo com a análise do Mano. É muito interessante ver que elementos que não deveriam influenciar numa disputa como essa acabam se tornando a coisa mais importante.